Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves, sou pedagoga e professora. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o gênero textual enquete. Mas antes de falarmos sobre esse gênero textual, vamos recordar as nossas dicas que são muito importantes para a sua aprendizagem. Preste bastante atenção, faça seus registros, consulte os sites sugeridos e realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. Não deixe para depois, para que as suas atividades não fiquem acumuladas. E muita atenção na aula para a realização das suas atividades do PET 5. Você sabe o que é uma enquete? Qual a finalidade deste gênero? Alguém já falou sobre esse gênero textual com você? Então, enquete porque nós vamos falar sobre a definição, a finalidade da enquete e vamos também falar em análise linguística sobre pronomes. O que esse nome, na língua portuguesa, ele contribui para a sua aprendizagem e para que os nossos textos tenham clareza, coerência. Então, é muito importante essa aula nesse momento da sua atenção para que você utilize os pronomes da forma correta. Agora, vamos à nossa definição de enquete? Enquete é uma pesquisa informal na qual as pessoas respondem uma pergunta, escolhendo uma dentre algumas alternativas pré-definidas. Então, você vai receber um questionário, que ali nós já temos as respostas e você vai escolher alguma alternativa. Você sabia que enquete é derivado do francês sondage, que significa sondagem de opinião, inquéritos estatísticos. Enquete ou estudo de opinião é um levantamento estatístico de uma amostra particular da opinião pública. Então, eu vou fazer um levantamento de algum assunto e vou aplicar esse questionário a um número X da população e eu tenho que pensar qual que é o meu público-alvo e qual que é o meu assunto. Porque eu vou fazer uma pesquisa direcionada àquele público. Então, por isso que já é pré-definido e nós já temos as alternativas para que o público responda a essas questões. E qual que é a finalidade da enquete? A finalidade é esclarecer uma questão que interessa a muitas pessoas. Então, o assunto abordado, ele é de interesse geral. Ele é de interesse da população, da sociedade. Então, vai fazer essa enquete, essa pesquisa, para resolver, para saber o quantitativo de pessoas que são contra ou a favor daquele determinado assunto ou sobre aquela situação abordada. Agora, você já fez alguma pesquisa na vida? Se você não fez, nós temos um exemplo aqui. É colocando a mão na massa que a gente aprende. Então, mãos à obra. A professora Mariana, do 4º ano, estava trabalhando sobre os animais em sua aula de ciências e queria saber quem tinha animais de estimação em casa. Para isso, decidiu realizar uma enquete com seus 25 estudantes. Então, na aula da Mariana, na sala da Mariana, ela tinha 25 estudantes. E ela abordou o assunto sobre animais. Daí surgiu a ideia de fazer uma pesquisa, uma enquete. A enquete, esse aqui é um recorte de um formulário de enquete. Porque você vai, como eu já disse, fazer um formulário com várias questões. Aqui nós só temos uma, porque a professora Mariana gostaria de saber, dos 25 estudantes, quais tinham aqueles determinados animais.
E o levantamento primeiro é feito do assunto em si. Aqui é sobre animais de estimação. Então foram escolhidos os seguintes animais: cachorro, gato, pássaro, peixe, tartaruga ou outros. E os alunos deveriam assinalar quais animais de estimação ele tinha em casa. Então, nem sempre eu tenho uma enquete com várias opções. Nesse caso aqui da professora Mariana, o aluno poderia marcar mais de uma resposta, de uma alternativa. Por isso, nós, na hora de transformar os dados, de fazer o estudo desses dados, vocês verão que vão ultrapassar o total, a totalidade vai ultrapassar os 25 estudantes. Porque após a pesquisa é feito uma tabela, esses dados são transferidos para uma tabela. A professora de matemática já deve ter conversado com você sobre o que é uma tabela e, posteriormente, um gráfico, que é o que nós vamos ver o resultado dessa enquete. Aqui nós temos a tabela. A tabela, ela é feita, a análise dela, a leitura, tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui eu tenho duas colunas, são colunas, e aqui eu tenho as linhas. Na minha primeira coluna, eu tenho quais são os animais que foram escolhidos pelos estudantes: cachorro, gato, pássaro, peixe, tartaruga e outros. Na segunda coluna, eu tenho o número de pessoas que têm esse animal. Então, se somarmos aqui, veremos que na sua totalidade vai superar os 25 estudantes, que é o total da turma da professora Mariana. Vejamos, cachorro, 17 alunos marcaram que possuem o cachorro como animal de estimação. 9 alunos, 9 estudantes marcaram gato. 5 estudantes marcaram pássaro. 2 estudantes marcaram peixe, 1 estudante marcou tartaruga e 2 estudantes marcaram outros. Então, vejamos aqui que na totalidade ele vai superar os 25, porque nesta pergunta, nesta questão, foi solicitado quais animais e não qual o animal que você tem em casa, qual o animal de estimação. Após o levantamento de dados e o trabalho da enquete, no registro da tabela, vamos agora construir o nosso gráfico. Nós temos alguns tipos de gráficos. Aqui, vou mostrar para você o gráfico de pizza, chamado de pizza porque ele tem a forma arredondada e suas divisões como se fosse uma pizza. Aqui nós temos o de barra vertical e temos o linha, mas também temos o de barra na sua horizontal. Aqui nós temos o resultado da nossa pesquisa, da enquete da professora Mariana, no formato de pizza. Número de pessoas que têm esse animal. Observe que aqui eu tenho o gráfico, o resultado em gráfico, e aqui eu tenho chamada legenda, porque corresponde o que foi pesquisado, ao objeto pesquisado, nesse caso aqui, os animais de estimação. Essa cor azul mais escura representa o cachorro, porque o maior número, né, corresponde a essa parte maior do gráfico, que são 17 animais. Esse vermelho magenta aqui corresponde ao gato, porque 9 estudantes marcaram gato como o animal de estimação. 5 estudantes marcaram o pássaro, que é essa cor verde. O lilás, o peixe. O azul mais claro, a tartaruga. E 2 estudantes marcaram outros. Então, nós temos aqui na nossa totalidade tudo o que foi representado lá na nossa pesquisa. Após todos esses registros, todos esses passos,
eu ainda preciso fazer uma análise desse gráfico. Para isso, eu faço algumas perguntas. Aqui eu tenho duas perguntas. Qual animal de estimação que mais apareceu na turma? Você lembra? Foi o cachorro, com 17 estudantes que o escolheu como o animal de estimação. E qual apareceu em menor quantidade? Foi a tartaruga. Tartaruga é mais exótico, né? Então, é mais raro de aparecer nas nossas pesquisas, mas apareceu na enquete um aluno que marcou que tinha o animal de estimação, como animal de estimação, a tartaruga. Agora, em nossa análise linguística, vamos falar um pouquinho sobre pronomes. Pronomes é o que vem antes do nome ou substituindo esse nome. Vamos conversar um pouquinho sobre pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, pronomes possessivos. O que é um pronome? Você sabe? É uma palavra que acompanha ou substitui um substantivo, o nome. Então, ele vai substituir para que, em nosso texto, à medida que vamos escrevendo, a gente não fique repetindo o nome de pessoas, animais, objetos. Então, o pronome ele serve para substituir ou acompanhar o substantivo, o nome. Vamos conhecer um pouquinho o que é pronome pessoal? Antes, eu vou mostrar para você alguns pronomes que vamos estudar mais profundamente. Sabe por quê? Porque além dos nossos pronomes que vamos estudar hoje, tem outros que são o relativo, o indefinido, pronome de tratamento. Então, nós vamos estudar somente 3 tipos de pronomes aqui, que são o pessoal, o possessivo e o demonstrativo. E aqui nós temos essa, vós, aquela, sua, eu, conosco, nosso, meu, aquele, conosco, teu, a, seu, ele, tu, comigo, minha, nossa, o, esta, isso, ela, tua, lhe, isto, aquilo, esse, nós e mim. Muitas dessas palavras têm também o seu plural, né? Então, nós temos ela no singular e temos também ela no plural. Vamos conhecer os pronomes? Pessoais, demonstrativos e possessivos que vamos conversar nesta aula. O que é um pronome pessoal? O eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela ou elas são chamados de pronomes pessoais, que representam as 3 pessoas do discurso, o eu, o tu e o vós, que indicam os papéis dos seres envolvidos em uma comunicação. Quando eu estou comunicando com alguém, eu vou me referir a mim ou a outra pessoa, ou a você com quem eu falo, de quem eu falo e da pessoa com quem eu falo. Primeira pessoa, quem fala, refere-se aos pronomes eu no singular e nós no plural. Eu fui, nós fomos. A segunda pessoa, com quem se fala, são os pronomes tu no singular e vós no plural. Tu foste, vós fostes. Terceira pessoa, sobre quem se fala ou o assunto da conversa. São utilizados os pronomes ele, ela no singular ou eles, elas no plural. Pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero, masculino e feminino, e número singular ou plural, e temos também os pronomes demonstrativos invariáveis.
Os pronomes demonstrativos sempre se referem ao objeto demonstrado em relação a quem se fala. Por exemplo, pronomes este, estes, esta, estas e isto referem-se ao que está próximo de quem fala. Por exemplo, esta planta é para você. Então, esta planta está próxima de mim. Agora, vamos ver no segundo caso, pronomes esse, esses, essa, essas e isso referem-se ao que está próximo de com quem se fala. Então, eu vou colocar essa planta aqui e vou me referir da seguinte forma. Esse vaso de planta pertence a Maria. Temos também o pronome aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Referem-se ao que está distante de quem fala e de com quem se fala. Então, essa planta já não existe mais aqui próximo de mim e nem próximo de com quem eu estou falando. Então, eu me refiro, aquele vaso de planta é da Joana. Como é a variação, nesse quadro é apresentado os pronomes na forma no gênero feminino e masculino e no singular e plural. E temos alguns exemplos aqui. Essa boneca é linda. Essa está próximo, né? Está próximo de com quem eu estou falando. Aquelas cadeiras são boas. Então, eu estou me referindo a aquelas cadeiras que estão distantes de quem se fala e de com quem eu estou falando. Este carro é muito caro. Este carro está próximo de mim. Então, eu estou me referindo a um objeto próximo de mim. Pronomes possessivos. Possessivo vem de posse. Então, eu tomei posse de algo. Varia em gênero e número, conforme as pessoas que detêm algo e o número de coisas que elas possuem. Aqui nós temos a pessoa do discurso, primeira, segunda e terceira, do singular, primeira, segunda, terceira, do plural e os pronomes meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossas, vosso, vossa, seu e sua, que pode também ir para o plural dependendo da situação, mas ele vai se identificar de acordo com a pessoa, de acordo com a pessoa do discurso, tá? Aqui temos uma estrofe de uma cantiga antiga, Se Essa Rua Fosse Minha, que eu trouxe para você, para fazermos uma análise e reconhecer e identificar os pronomes que aparecem. Vamos lá? Já no título já aparecem dois pronomes. O essa, que é demonstrativo, e o minha, que é possessivo. É minha, é algo meu, que me pertence. Se essa rua fosse minha, então eu tenho essa e essa como demonstrativo e a minha como pronome possessivo. Eu mandava ladrilhar. O eu é pronome pessoal. E tem para o meu amor passar. Meu é possessivo, pertence a mim, é para o meu amor. Agora, aluno, é com você. Você fará o seguinte: discuta os resultados da enquete com sua família e faça o seguinte. Quem escolheu o animal de estimação? Você ou seus pais? Qual animal é mais fácil de cuidar? Qual é o mais difícil? Por quê? Isso influencia no número de pessoas que têm esse animal? Então, você vai conversar com sua família. Vamos retomar um pouquinho o que foi que nós discutimos na nossa aula? A definição e a finalidade de enquete e em análise linguística, pronome possessivo, pronome demonstrativo e pronome pessoal. Por quê? Porque
porque esses pronomes eles vão substituir as palavras que se encontram no texto à medida que eu vou escrevendo para que não haja repetição. Aqui também se encontram as nossas referências bibliográficas para que você amplie o seu conhecimento. Agradeço pela sua vida, agradeço pela sua participação. Fica ligado, porque a educação é importante. Até a próxima!